Vamos começar nossa segunda aula deste ano, de Prática Pedagógica 3. Vamos recordar um pouquinho o que vocês estudaram no primeiro ano de Prática Pedagógica, que foi Planejamento, Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, a escola na perspectiva da educação inclusiva. Quando a gente pensa a escola na perspectiva da educação inclusiva, a gente tem que pensar no projeto pedagógico da escola. Toda escola tem um projeto pedagógico, vocês estudaram esse planejamento. Nenhum de nós pode fazer as coisas mais importantes sozinho. A parceria e a colaboração são um caminho para enfrentar todos os desafios. E o projeto político da escola mostra bem isso, esse trabalho em equipe. A escola só faz sentido se todos trabalharem juntos, senão ela não obtém resultados. Para atingir os índices, melhorar o aprendizado, tem que trabalhar a direção, professores, funcionários, coordenador, todos com o mesmo objetivo, na mesma direção. Educação é um instrumento por excelência da humanização dos homens, da emancipação humana e da cidadania. Vou lembrar um pouquinho a parte histórica. Atualmente, planejamento administrativo, gerenciamento da qualidade total, planejamento estratégico, planejamento participativo, fala-se muito nisso. E essa autonomia na escola vem de quando? Do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova da década de 30 do século passado, quando pela primeira vez os educadores se uniram para buscar uma escola democrática, uma escola de qualidade, uma escola inclusiva, quando começou a se falar em escola para todos. Foi através do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Depois temos o Código de Educação do Estado de São Paulo, 4.024 de 61 e a 5.692 de 71, que fala do regimento próprio. A Lei 4.024, vocês devem ter estudado em Estrutura e Funcionamento do Ensino, foi a primeira LDB do Brasil. Ela foi gestada por 20 anos e foi publicada no ano de 1961, quando organizou o ensino em primário, ginásio, ensino técnico, e tinha o que hoje a gente chama de ensino médio, normal, técnico e científico. E a Lei 5.692 de 1971 unificou o antigo primário com o antigo ginásio em primeiro grau, que agora é ensino fundamental, e colocou o ensino médio, na época segundo grau, como profissionalizante para todos. Todo o ensino médio, independente da escola, tinha que formar o aluno técnico em alguma coisa. Com o passar do tempo, viu que não conseguia e acabou sendo atualizada a lei. Tem alguns documentos da Secretaria de Estado da Educação e a LDB atual de 96, que é a Lei 9394. Aquele que se entrega à tristeza renuncia à plenitude da vida. Para sobreviver, planejar a esperança é a regra. Conceituando um pouquinho. Projeto é desejar o futuro, sonhar. É a capacidade humana de não aceitar a realidade como determinada e imutável e, em contrapartida, estabelecer alvos e metas que transformem o contexto numa realidade mais adequada aos fins e desejos humanos. O projeto político-pedagógico chama-se político porque diz respeito à ciência e à arte de governar. Ele prevê e dá uma direção à gestão da escola. Toda ação que é planejada visando um determinado fim é uma ação política. Requer um referencial teórico, filosófico e político. E pedagógico porque diz respeito à reflexão sistemática sobre as práticas educativas, dá sentido e rumo às práticas educativas contextualizadas culturalmente. Podemos então defini-lo como é o plano global da escola, sistematização do processo coletivo,
a ação educativa que se pretende realizar, elemento de organização e integração da atividade prática da escola. Assim, necessariamente, configura-se como uma tentativa de resgatar o sentido humano, científico e libertador do planejamento educacional. Só pode ser a expressão da política pedagógica da escola se for elaborado seguindo uma estrutura articulada. Não pode ser feita só pelo diretor, só pelo coordenador ou pelos dois. Tem que ter a participação dos professores, representante dos alunos, representante dos pais, para ser um trabalho coletivo e ser a expressão do pensamento político da escola. Projeto pedagógico, em termos de educação, vê a educação como uma ação política que deve ser planejada, desenvolvida e avaliada a partir de definições claras estabelecidas em projetos pedagógicos. E o que é projeto pedagógico? É um instrumento de ação política cujo objetivo deve ser de propiciar condições para uma formação que abranja as dimensões das competências em termos dos conhecimentos técnicos científicos, político, social, cultural, ético e humanista, que a formação do cidadão requer. Projeto pedagógico, orientações normativas. As orientações do projeto pedagógico que a gente tem hoje vêm da LDB de 96, a Lei 9394. Essa Lei 9394 de 96, ela se baseia na Constituição, que traz um olhar novo para a sociedade, e a lei reflete esse olhar novo, com uma visão mais de participação da comunidade, participação dos segmentos, uma escola mais aberta. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, informar os pais e responsáveis sobre a execução de sua proposta pedagógica. Os pais devem participar da elaboração e os que não participam devem tomar conhecimento do que foi planejado, de como foi elaborado. Então, tem que elaborar, executar e informar a todos para que eles tomem conhecimento e também possam participar da sua execução. O artigo 13 da LDB diz: os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e elaborar e cumprir planos de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. O plano de trabalho de cada professor tem que estar ligado à proposta da escola, senão cada professor fica uma ilha dentro da escola, ficam trabalhos soltos, não conectados. Para que haja um trabalho em conjunto, primeiro se pensa no projeto pedagógico da escola, e depois, baseado no projeto pedagógico da escola, cada professor elabora o seu plano de trabalho. O artigo 14 diz: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Os sistemas de ensino estão organizados baseado nessa elaboração coletiva. Gestão democrática, isso foi uma inovação da nova LDB de 96, reflexo da nossa Constituição democrática e participativa. Projeto pedagógico, orientações normativas, segundo o Plano Nacional de Educação, PNE, número 1, sobre educação especial. Item 16 diz: assegurar a inclusão no projeto pedagógico das unidades escolares do atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo os recursos disponíveis e oferecendo formação em serviço
aos professores em exercício. E no item 17, educação especial, e também baseado na resolução 2 de 2001. Projeto pedagógico é o compromisso com uma educação de qualidade para todos os seus alunos, fruto da participação dos diferentes atores da comunidade escolar. Atender ao princípio da flexibilização, acesso ao currículo, condições dos discentes, caminhar próprio, caminhar sozinhos, caminhar com apoio, favorecendo o seu progresso escolar. Esse princípio da flexibilização, que a nova LDB introduziu, que já não é mais tão nova, mais de 20 anos, colocou uma coisa que não tinha antes, a possibilidade da progressão parcial. Se o aluno não consegue aprender todas as disciplinas do ensino médio, por exemplo, ele fica promovido nas disciplinas que ele consegue nota e tem que fazer aqueles não consegue. Isso é uma maneira de flexibilizar o ensino, não tem que repetir tudo de novo se ele obteve sucesso em algumas. Organização semestral, um ano pode ser reduzido em um semestre, ensino semestral, o EJA, tem várias formas para facilitar o acesso do currículo aos alunos. Significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados, processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos. Projeto pedagógico, orientações administrativo-pedagógicas. Igualmente de direitos e direito à diferença. Igualdade de direitos, e direito à diferença. Respeito e valorização das diferenças, prevendo mudanças. Currículo tem que ser dinâmico e flexível. Dinâmico tem que ter uma sequência, tem que dar continuidade ao que está aprendendo, não é para deixar nenhum aluno para trás. Tem que fazer com que todos caminhem. E flexível para atender às dificuldades de cada um. Organização dos conteúdos, interdisciplinaridade e campos do conhecimento, artes, esportes, trabalhar de forma interdisciplinar o mesmo assunto de várias formas diferentes, organização temporal e espacial de forma maleável, equipamentos e materiais específicos, atendimento educacional especializado, apoio, ensino colaborativo, que é no contraturno, como vocês já viram, avaliação, processo, aluno como sua própria referência, registro qualitativo. Isso a gente falou quando a gente estudou avaliação. O aluno tem que ser avaliado comparando ele com ele mesmo, como ele estava no início do ano e o tanto que ele melhorou, o tanto que ele avançou, independente se o resto da classe avançou mais. Se ele avançou, ótimo. Sempre tem que avaliar cada aluno com base no seu avanço pessoal, na sua caminhada pessoal. O projeto pedagógico ainda visa a formação dos professores, conhecimentos gerais. Todo projeto pedagógico tem que prever uma formação continuada de toda a sua equipe. Formação para a cidadania e a vida pública, conhecimentos de leis, direitos e deveres, combate à discriminação, preconceito. Os professores têm que ter uma boa formação nesse sentido para poder trabalhar isso junto aos alunos. Os professores mais antigos são os mais resistentes à inclusão. Por isso é importante a formação, para quebrar os paradigmas que haviam, para fazer com que todos olhem para o aluno e para a educação de uma forma mais inclusiva. Conhecimento sobre educação, atualizar, pesquisar, estudar sempre mais. Conhecimentos específicos sobre educação especial. Esse é um grande desafio que falta. Quando começou a se falar em inclusão, faltava-se muito mais. Hoje a gente já caminhou um pouquinho, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Financiamento. Uma das formas de manifestação do poder público compromissado com o direito à educação. Tem uma verba específica para a educação especial. Esses alunos são cadastrados no sistema
e é previsto já em lei o repasse para o município que atende o transporte através de recurso que vem do Estado. E as escolas recebem repasse diferenciado de material também, com financiamento do MEC destinado a esse público específico. Topos, o topo, lugar onde se quer chegar, o que é possível, o que é utópico, o que é ideal, o que ainda não é, mas pode vir a ser. Eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Texto de Drummond. A gente passa pelo possível para chegar naquilo que parece impossível. Pode me dizer, por favor, por qual caminho devo seguir? Muitas vezes a gente fica meio confuso, daí a importância de ler, se atualizar e estudar. Quem senta à mesa, quem senta onde, qual o lugar de cada um, quais são as questões norteadoras, qual é o desafio, qual o amparo legal. Dimensões do projeto. A dimensão pedagógica, administrativa, jurídica, política, financeira, comunitária. Todos esses aspectos envolvem a dimensão do projeto político-pedagógico da escola. Porque a organização da escola não visa só o pedagógico, que é o trabalho com o aluno. Tem a administração da escola no todo, tem a questão legal, tem a questão política, que está ligada à questão jurídica das leis da organização e das prioridades. Questão financeira, que tem os custos, os repasses que a escola recebe. E a questão comunitária é que a escola tem que prestar conta, porque faz parte de uma comunidade e tem que trazer essa comunidade para a escola. Princípios do projeto político-pedagógico. Democratização do acesso e da permanência com sucesso do aluno na escola. Questão pedagógica e questão de acesso junto. Autonomia. Relação entre escola e comunidade. Qualidade de ensino para todas as escolas, organização curricular, valorização dos profissionais da educação e gestão democrática. Quando a gente fala em gestão democrática, uma das aberturas que a LDB proporcionou foi a participação dos pais na escola, que aqui no estado de São Paulo a gente tem organizado, através da Lei Complementar 444 de 86, os conselhos de escola. Mas, infelizmente, o que muitos lutaram muito na década de 60 e 70 para conseguir, que é essa participação da sociedade na escola, hoje, fruto de todo esse período que ninguém podia participar, ninguém podia dar opinião, ninguém podia abrir a boca, um período de repressão grande que o Brasil viveu, hoje a gente não consegue achar quem queira participar. É difícil achar um pai, uma mãe com disponibilidade de tempo. Chega à noite, estão cansados do serviço, então durante o dia é difícil achar alguém com tempo, porque a maioria trabalha. À noite estão cansados, querem assistir televisão. Professor, ninguém quer ir fora do seu horário de trabalho. Então, a gestão democrática também é um desafio. Cada um quer fazer só estritamente o que é da sua incumbência, não quer ir um pouco além para poder melhorar a qualidade do ensino. O projeto político-pedagógico, então, distingue claramente o projeto político-pedagógico de regimento escolar e suas correlações. Da referência geral, expressa o desejo e o compromisso do grupo e expressa a dimensão e ação dos campos de atuação no espaço escolar. Expressa bem claro o que é o papel dos gestores, dos professores e comunidade. O primeiro item aqui que fala, distingue bem o que é projeto e o que é regimento. O regimento é a lei da escola. No regimento escolar está escrito o que é o papel do diretor, o que é o papel do coordenador, qual é o papel do aluno, do professor, o que cada um deve fazer e o que se deve fazer com quem não cumpre o seu papel. Se tem punição, se tem uma comissão que conversa, qual é essa comissão, quais os procedimentos que devem ser tomados, são as regras de funcionamento da escola.
e o regimento sempre é baseado no projeto político-pedagógico da escola. Ele é também a expressão com clareza dos objetivos da mantenedora, pública ou privada. O que vem a ser? Escola pública, o mantenedor é o governo, que é quem mantém a escola. E a escola privada, a empresa que mantém a escola. Tem algumas menores que têm um dono só, e tem escolas maiores que é uma rede de escolas. A identificação dos atores com a execução. Quem executa tem que ter uma identidade com a escola. E a escola vive um intenso processo dialético em busca de atingir humanização, de ser mais humana, de ser mais próxima do aluno. Isso é um processo em construção. No projeto pedagógico ainda, as mudanças no decorrer da execução são consideradas progressivas e necessárias e não pejorativas como efeito de falhas de programação. As discussões permanentes mantêm os envolvidos em conflito, pois só assim novas perspectivas são abertas e não se constitui uma rotina reprodutivista. Discussões, reuniões, tem que ter reunião periodicamente para que se troquem ideias, para não ficar repetindo erros quando acontece. Toda escola tem reuniões pedagógicas semanais, coordenadores, professores, os diretores também devem participar, onde se discute a caminhada da escola, o que se deve fazer, quais objetivos querem que sejam atingidos e o que deve mudar na caminhada. Os entraves enfrentados, comodismo por parte dos sujeitos. Como a gente já disse, há uma certa resistência por parte de alguns professores, aqueles que sempre dizem, mas sempre foi assim, por que eu vou mudar? O imediatismo, a pressa, desprezo pela fundamentação teórica e ânsia pela prática. Toda mudança leva tempo para ver resultado. Quando a gente começou a falar em inclusão, o aluno não vai ser incluído de um dia para o outro, de uma semana para outra, nem de um ano para o outro. É um processo para a escola aprender a lidar com o aluno incluído e o aluno se sentir incluído na escola. Esse imediatismo compromete muitas vezes a ação, que vem muitos falar aí, não vai dar certo. Já faz 2, 3 meses que está aqui e não mudou nada. Os resultados às vezes demoram e a gente tem que aprender a lidar com isso. E o perfeccionismo. Chegar a um projeto pronto e acabado, sem espaço para flexibilização e ajustes. As coisas nem sempre saem exatamente como a gente espera. Então, querer exigir perfeição absoluta também impede o bom caminhar do projeto. Outros entraves. Falta de esperança e confiança na etapa de execução. Nunca dá certo, aquelas pessoas pessimistas que gostam de colocar uma pedra no meio do caminho para atrapalhar um pouquinho o caminhar da equipe. Excesso de formalismo, reduzir o projeto a uma sequência de passos para cumprir uma determinação burocrática. Todo mundo fica muito na execução e não há uma discussão para colocar realmente em prática. É o fazer pelo fazer. E mera reprodução da palavra de ordem da moda coletivo. Cada um faz uma parte. Fica uma coisa fragmentada. Coletivo não é algo dividido, é algo feito em conjunto. Esse é outro desafio. Outros entraves. Falta de habilidade para desenvolver trabalho em grupo. Muitos dos professores que estão na rede hoje, quando estavam se formando, não foram preparados para trabalhar em grupo. Eles têm dificuldade de trabalhar em grupo. E quem não sabe trabalhar em grupo, é difícil ensinar o outro a trabalhar em grupo também. E a rotatividade de professores e direção na escola, perda de rumos e planos. Tem algumas escolas estaduais mais antigas que têm uma equipe de professores que permanece, mas chega um determinado tempo, esses começam a se aposentar, outros começam a chegar. Escolas menores, de bairros mais distantes, sempre que o professor tem oportunidade, ele muda de escola.
Tem escola que todo ano tem uma equipe nova. Quem é efetivo procura se remover. Os que não são efetivos, primeiro procura uma escola mais central, maior, com uma clientela mais fácil, dentro do que se espera para se trabalhar. Então, essa mudança de professor e de direção faz com que o rumo não saia na linha do que foi planejado. E autoritarismo profissional de diretores e de professores, e às vezes o sistema dificulta também o andamento. Outros entraves. Ação gestora permite que os envolvidos falem, discutam e acreditem. O texto final é produzido com palavras genéricas e bonitas. São os planos feitos só para cumprir calendário. É muito bonitinho, palavras bonitinhas, mas difíceis de colocar em prática. Utilização inadequada do tempo para encontro, reflexão, elaboração e acompanhamento. Tem muitas reuniões pedagógicas semanais que perdem muito tempo com recados, com reclamação de classe, reclamação de alunos. Falta de saber aproveitar um tempo para estudo, para reflexão, com assuntos que não deveriam ser tratados ali. Contornando esses entraves, considerar a realidade, a situação da escola que temos e o confronto com o que queremos e o que precisamos construir. Que tenha um ambiente de acolhida, aceitação mútua, interesse pelos outros como condição de envolvimento. Outra forma de contornar os entraves, conduzir um trabalho para a compreensão da realidade dos conceitos de aprendizagem, ensino e contextualização. Ter um currículo significativo, organizado por competência e de áreas de conhecimento interligados. O conhecimento tem que ser algo prazeroso. O professor tem que saber apresentar o currículo de maneira que cative o aluno para querer aprender. Outra forma de contornar é superar a fragmentação do processo como aspecto burocrático e cheio de belas palavras, por meio de elementos significativos ao professor. Fazer um plano mais enxuto, mais pé no chão, que seja significativo para todos, que vão executá-lo. Estabelecer com a equipe palavras de ordem e trabalho, respeito, responsabilidade, cumplicidade, ética profissional, compromisso de todos com o projeto. A equipe gestora deve propor ações e abrir espaços que conduzam o corpo docente a refletir sobre a função da escola e as representações que permeiam as relações no âmbito escolar. Consenso social. Estudo das diversas áreas vem destacando a colaboração e ou cooperação como um dos ingredientes básicos do trabalho em equipe. O que vem a ser trabalho em equipe? Pode ser entendido como uma estratégia concebida pelo homem para melhorar a efetividade e elevar o grau de satisfação do trabalho. É todos juntos para atingir um objetivo. Multiplicidade de conceitos: colaboração, cooperação, co-ensino, ensino colaborativo, ensino cooperativo, consultoria colaborativa e trabalho colaborativo. São várias denominações que visam explanar o quê? Trabalho em equipe. Trabalho colaborativo nada mais é do que um trabalho feito um ajudando o outro a desempenhar o seu papel. E não cada um fazendo um pedaço, cada um fazendo uma parte isolada, mas todos trabalhando em conjunto. Colaboração. Os modelos de colaboração que vêm sendo implementados para atender à diversidade estão sendo reconhecidos como estratégias bem-sucedidas, em contextos inclusivos, como diz Capellini. Colaboração. Interação de parceiros equivalentes engajados num processo
conjunto de tomada de decisão, trabalhando em direção a um objetivo comum. Condições necessárias para que ocorra a colaboração são: existência de um objetivo comum, equivalência entre participantes, participação de todos, compartilhamento de responsabilidades, compartilhamento de recursos, voluntarismo. A colaboração envolve compromisso dos professores, dos administradores da escola, do sistema escolar e da comunidade. Balmers, Halkett e Friend, em 1989, falaram que eles foram os primeiros a descrever uma associação pragmática entre educadores do ensino regular e especial, a fim de desenvolver um programa educacional dirigido a todos os estudantes. Eles nomearam essa relação de ensino colaborativo, que é uma abordagem educacional onde os professores de educação especial e regular se responsabilizam pelo planejamento e avaliação do ensino para um grupo heterogêneo de estudantes, com e sem necessidades educacionais especiais. Um professor, um suporte, participação conjunta, mais um professor. Estações de ensino, ensino paralelo, ensino alternativo, equipes de ensino. O ensino cooperativo é um ensino integrado. Cada professor dá igualmente suas instruções. Exemplo, o professor passa instruções de matemática e o co-professor ilustra com exemplo. Isso é mais ou menos o que acontece na sala de recurso. Ensino paralelo, a instrução é planejada de forma articulada, mas cada professor fica com 50% dos alunos. Ensino alternativo. Um professor apresenta instruções para um grande grupo de alunos, enquanto o outro interage com um pequeno grupo. E as estações dividem em 2 ou mais segmentos em diferentes locais da sala de aula. Um professor apresenta uma parte da atividade, enquanto o outro faz a exposição da outra parte. Isso é possível quando há mais de um professor na sala. Anos atrás, havia aqui no estado de São Paulo um professor de apoio, chamado PA, professor auxiliar. Então, nas salas regulares de português e matemática, tinha um professor que ajudava o professor da classe. Salas de ensino médio com 40 a 42 alunos era excelente. Aqueles alunos mais distraídos, preguiçosos, que tinham dificuldade, porque não dá para o professor ficar toda hora chegando perto de cada um. Esse professor ia até a carteira falar: está fazendo? Não está conseguindo? Está tendo dificuldade? Por que não está fazendo? Conversando individualmente com cada um ajudava em muito, mas infelizmente acabou. São iniciativas que não duram muito tempo. Qual arranjo utilizar? Das necessidades e características dos alunos, da demanda curricular, da experiência profissional e preferência por parte do professor, como também de assuntos de ordem prática, como o espaço físico e temporal disponível. Educadores podem usar uma variedade de arranjos dependendo do que a situação exigir. A aproximação deve favorecer o acesso dos alunos ao currículo da educação comum. Portanto, é necessário elaborarem ajustes curriculares e, quando necessário, a elaboração de um projeto de educação inclusiva. Deve-se ter como referência o currículo da escola para todos os alunos, que deve ser flexível e aberto, de modo a atender às diferenças. A chave para desenvolver práticas colaborativas efetivas é que ambos os professores conheçam o currículo e que, neste processo, o professor da classe comum sinta-se responsável pela escolarização do aluno com deficiência, sabendo que poderá contar com apoios. É importante lembrar que o papel da gestão
é imprescindível para a efetivação desse processo. Trabalho colaborativo efetivo requer compromisso, apoio mútuo, respeito, flexibilidade e uma partilha dos saberes. Nenhum profissional deveria considerar-se melhor que outros. Cada profissional envolvido pode aprender e pode beneficiar-se dos saberes dos demais, e, com isso, o beneficiário maior será sempre o aluno. Uma parceria efetiva não é fácil e nem rapidamente alcançada. Inicialmente, parece necessária muita troca de ideias, negociação das opiniões contrárias e na resolução de problemas, uma vez que alguns conflitos são inevitáveis. É preciso tempo e experiência para construir uma relação de confiança no desenvolvimento de práticas educativas na perspectiva do trabalho coletivo. Desafios: juntar na mesma sala os dois tipos de professores pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando os profissionais são formados para que, de forma autônoma, conduzam o ensino com responsabilidade em suas salas de aula. Talvez o desafio maior para que os professores desenvolvam práticas inclusivas, conforme aponta Hickler. Saber compartilhar. Um papel que foi tradicionalmente individual. Seria preciso, portanto, compartilhar as metas, as decisões, as instruções de sala de aula, a responsabilidade pelos estudantes, a avaliação da aprendizagem, as resoluções dos problemas e, finalmente, a administração da sala de aula. Nesse sentido, os professores precisam começar a pensar como nossa classe e não como minha classe. Entraves. Aqui está sendo apresentado, vocês perceberam, com esses estudiosos, trabalho colaborativo em sala de aula. 2 professores trabalhando juntos para poder trabalhar bem de forma prática a inclusão. Os entraves são falta de habilidade para desenvolver trabalho em grupo, rotatividade de professores e direção na escola, perda de rumos e planos. Que às vezes um professor se afasta no meio do ano por problema de saúde, professora tinha licença gestante, alguns estão perto de aposentar, tinha licença prêmio. Tem vários meios que facilitam e dificultam o desenvolvimento do trabalho na escola. Medo e insegurança, autoritarismo profissional. Considerar a realidade, a situação da escola que temos e o confronto com o que queremos e o que precisamos construir. Que tenha um ambiente de acolhida, aceitação mútua, interesse pelos outros como condição de envolvimento. E outra forma de contornar é compreender as limitações da prática pedagógica atrelada à política educacional local. Exemplo: o que é SAP? Vê se você já ouviu falar. Serviço de Apoio Pedagógico Especializado. Para o MEC é AEE, Atendimento Educacional Especializado, em salas de recurso ou salas multifuncionais. Aqui em Marília, o SAP são esse atendimento especializado em salas de recurso. A rede municipal chama de AEE, baseado no nome dado pelo MEC. Em outros sistemas educacionais, há uma variedade de possibilidades de denominações. Perfil do professor de educação especial. A dialética que se estabelece entre o professor da sala comum e o professor especializado deve ser evidente para ambos. Cabe ao último a competência para prover o serviço de apoio especializado ao aluno com deficiência no que diz respeito às dificuldades impostas pela deficiência. É comum professores pedirem para o professor do SAP, ou do AEE, receber alunos com defasagem na aprendizagem, independentemente de terem ou não a deficiência, para tentar alfabetizá-los.
visto que sua sala tem um número menor de alunos. Esta prática dificulta a reestruturação da escola para atender todos os alunos, de modo que todos aprendam. AEE e SAP não é reforço escolar. Que atividades seriam desenvolvidas no AEE ou SAP? Exemplos: que ampliassem a independência do aluno, que incentivassem o aluno a ter atitudes positivas, de forma a analisar sua própria tarefa e valorizar sua aprendizagem e a encontrar satisfação na busca e resolução dos problemas. Em situações contextualizadas que estimulam a elaboração do pensamento, a concentração, a percepção, a discriminação, a atenção, a memória, o raciocínio, a linguagem, dentre outras. Ter como ponto de saída o que o aluno sabe e considerar suas necessidades educacionais especiais. Possibilidades de colaboração. No processo de sensibilidade da comunidade escolar, na avaliação inicial para o encaminhamento ao atendimento especializado, no trabalho com a família e com a rede de apoio, na elaboração do projeto educacional de inclusão, no plano de inclusão e nas adequações a serem implementadas na classe comum, na formação continuada da equipe no HTPC, na hora de trabalho pedagógico conjunto, e na elaboração da proposta pedagógica da escola, na perspectiva da educação inclusiva. Receita para um bom projeto? Não há, mas seria muito importante humanizar o problema e personalizar a solução. Concluindo, para começar, a escola faz a política não só pelo que diz, mas pelo que também se cala. Não só pelo que faz, mas também pelo que não faz. Temos como meta um projeto pedagógico que expresse uma política pela construção de uma escola comum com qualidade especial. Bom estudo para vocês. A gente continua na próxima semana.